que as cidades vão ter que fazer para incrementar as exportações? O que as cidades vão ter que fazer para voltar a ter uma atividade econômica forte depois dessa crise da pandemia, dessa crise do coronavírus? Pois é, responder essa pergunta, e não é para qualquer cidade não, para as cidades lá da Europa, é o desafio da Lisandra Flar. Ela é economista, ela é pesquisadora, especialista em economia internacional. Ela é considerada uma das 100 mulheres que levam a Alemanha adiante. Estou tendo o prazer de receber ela hoje aqui, porque ela também é manezinha. Ela nasceu aqui em Florianópolis e ela está passando férias na nossa capital. E logo volta para a Alemanha, né, Lisandra? Para participar desse seu novo estudo, porque ela é diretora do Centro de Economia Externa do Instituto Info de Munique, na Alemanha. Lisandra, que prazer te receber hoje aqui, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, obrigada pelo convite. Você volta com um grande desafio, né? O Instituto tem esse desafio, que é promover estudos importantes para a economia da Alemanha e de outros países da Europa também, e até do mundo, né? Isso, a gente realiza diversos estudos para o Ministério da Economia, por exemplo, para as câmaras de comércio, para a OECD, e são estudos que, né, a gente analisa diversas regiões do mundo. Por exemplo, analisamos em um estudo os efeitos de um acordo comercial entre a China e outros países asiáticos. Também analisamos o Mercosul e também a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, o meu trabalho engloba realmente diversas regiões do mundo. Esse do Mercosul, esse estudo relacionado ao Mercosul, foi pelos 30 anos do Mercosul, né? E você me comentava no nosso bate-papo ontem, na nossa pré-entrevista, de que o Brasil sai fortalecido, sai em destaque nesse estudo. Que informações você pode dividir com a gente? Isso, o Brasil, o que se percebe é que nos últimos anos, nos últimos 20 anos, por exemplo, a China ganhou muito espaço, né, como o principal mercado de exportação de produtos brasileiros. E só para ter uma ideia aqui, no ano 2000, a gente exportava 2% dos produtos para a China. Hoje em dia, 27% das exportações vão para a China. Então, esse se tornou o principal mercado para produtos brasileiros. E então a gente analisa também os impactos que teria, por exemplo, um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, porque, por outro lado, a União Europeia e os Estados Unidos perderam bastante espaço como mercados de destino, e são mercados, né, que são tradicionalmente próximos ao Brasil. E a gente avalia, então, os efeitos de uma redução de custos que seria o resultado desse acordo comercial nas exportações brasileiras. Então, acho que teria diversas vantagens. Uma das vantagens seria a maior diversificação das exportações e a redução da dependência, então, do mercado chinês, né, que atualmente é o principal mercado das exportações brasileiras. E agora vamos falar desse novo estudo, que começa agora na sua volta. Você está voltando para a Alemanha agora, depois desse final de semana, né? Que dia que você volta? Isso, agora no final de semana. E aí você vai encabeçar esse novo estudo relacionado à questão da crise da Covid. Expectativa que você tem para o que você vai encontrar? A gente vai analisar empresas europeias e vamos avaliar diversos instrumentos de fomento à exportação, porque não só no Brasil, mas nos países europeus e em todo o mundo, né? A crise, a pandemia causou um impacto enorme para as empresas que são exportadoras, para as empresas que produzem para o mercado doméstico também. Mas nesse estudo a gente vai avaliar especificamente as empresas exportadoras, então avaliar diversos instrumentos para analisar, então, como a gente pode auxiliar essas empresas a retomar a atividade econômica, como a gente pode auxiliar as empresas a aumentar as exportações, especialmente as pequenas e médias, que têm várias barreiras, né, para exportação. São as barreiras que a gente chama barreiras não tarifárias, relacionadas a burocracia e diversos aspectos que a gente, então, vai analisar nesse estudo. E a expectativa semana que vem. Semana que vem. Foi o Ministério da Áustria que te pediu, né? Que encomendou ao Info esse estudo. Mas isso, com certeza, são informações que serão compartilhadas para todo mundo. Exatamente. Foi o Ministério da Áustria que pediu esse estudo para o IFO.
mas é um estudo que com certeza a gente vai expandir para outros países, porque é uma questão que é importante, na verdade, para todos os países, né? Como fomentar as exportações. Para fechar, eu quero saber como é que uma manezinha foi parar na Alemanha e virou aí uma das 100 mulheres que levam a Alemanha adiante. Como é que foi essa trajetória? 15 anos de Alemanha? Isso, são 15 anos agora já na Alemanha. Fui durante a faculdade, eu estudei aqui em Florianópolis e fui durante a faculdade fazer um ano de intercâmbio na Alemanha e gostei muito e acabei ficando lá para fazer então doutorado. Depois fui para os Estados Unidos fazer pós-doutorado mas fiquei na Alemanha como agora como professora e diretora do IFO. E tem uma filha que nasceu lá, mas que está falando manezinho também, né? Está falando português, tá falando português com sotaque manezinho. Tá, ela fala português e alemão e adora a casa dos avós, então sempre é uma alegria voltar para Florianópolis. Com certeza. Lisandra Flá, para a gente é uma alegria ter você hoje aqui com a gente. Obrigada por dividir esse conteúdo. Boa viagem de volta. E quando o estudo ficar pronto, divide com a gente, nos avisa e você volta. A gente faz uma outra entrevista aí direto da Alemanha para dividir com o nosso telespectador o resultado de mais esse estudo que você vai coordenar. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite. Bom dia. Bom dia, boa viagem para vocês. Tá aí, orgulho, né, gente, para